Ela perdeu a visão e foi deixada sozinha pelo marido. Quando achava que tudo estava perdido, ele apareceu. O vento frio cortava o rosto de Luciana, enquanto ela tateava a calçada com sua bengala branca. O som do metal contra o concreto ecoando, como um lembrete cruel de sua nova realidade. Aos 32 anos ela havia perdido a visão há apenas 6 meses, e com ela, tudo o que achava que definia sua vida. A carreira de designer de interiores, os olhares admirados que sempre atraiu, mas idolaroso o amor de seu marido, o Eduardo. Ele a deixou com uma carta seca e um apartamento vazio, incapaz de lidar com a nova Luciana. Mas quando ela pensou que o mundo havia desmoronado, um eco do passado, um nome que ela mal lembrava, voltou para mudar tudo: Rafael. Luciana respirava fundo, tentando ignorar o vazio que sentia ao caminhar pela rua, que já foi tão familiar. O bairro onde cresceu, com suas lanchonetes barulhentas e o cheiro de pão fresco da padaria da esquina, agora parecia um labirinto hostil. Seus olhos, que outrora captavam cada nuance de cor e textura, agora eram prisioneiros de uma escuridão implacável. Ela havia sido diagnosticada com uma retinopatia rara, uma condição que roubou sua visão em poucos meses. É progressivo, Luciana, disse o médico, com aquele tom clínico que parecia sugar a esperança. Não há cura, mas você pode se adaptar-se. A palavra soava como um insulto. Como se adaptar a um mundo que não estava pronto para ela? Eduardo, seu marido, o galã da escola que todas as meninas cobiçavam, prometeu estar ao seu lado, na saúde e na doença, ele disse no altar, com aquele sorriso que fazia o coração dela disparar. Mas as promessas se dissolveram rápido. Primeiro vieram as discussões. Você não é mais a mesma, Lu. Eu não sei lidar com isso. Ele gritava frustrado enquanto ela tentava, desajeitada, aprender a usar a bengala. Depois, o silêncio. Ele parou de voltar para casa à noite, até que numa manhã cinzenta deixou a carta. Eu preciso de espaço. Desculpe-me. E assim, o homem mais bonito da escola, o amor da sua vida, abandonou. Luciana parou na esquina, o coração apertado. Ela ouviu o som de crianças rindo ao longe, e uma memória a atingiu como uma onda. Anos atrás, naquela mesma rua, ela também ria, não com ternura, mas com crueldade. Ela se lembrou de Rafael, o menino magricela, de óculos tortos e cabelo despenteado, que todos chamavam de patinho feio. Luciana, líder das meninas populares, não era gentil com ele. Ela ria quando ele tropeçava na quadra, zambava quando ele gaguejava ao tentar falar com ela. Rafael, com aqueles olhos grandes e tristes, nunca revidava. Ele apenas a olhava, com uma mistura de admiração e dor, antes de baixar a cabeça e se afastar. Ela sabia, mesmo na época, que ele gostava dela, e isso a fazia se sentir poderosa. Mas o tempo passou. Rafael se mudou da cidade após o ensino médio e Luciana nunca mais pensou nele. Ela seguiu sua vida, casou-se com Eduardo, construiu uma carreira brilhante desenhando casas de luxo, até que a escuridão chegou e tudo desmoronou. Agora, ali, parada na calçada, ela sentiu uma pontada de arrependimento, não por Rafael, mas por quem ela tinha sido. Eu era tão cruel, murmurou, a voz tremendo. Uma lágrima escorreu e ela a enxugou rapidamente. Como se alguém pudesse vê-la, de repente um latido agudo a tirou de seus pensamentos. Algo peludo roçou sua perna, e ela quase perdeu o equilíbrio. Cuidado, moça, disse uma voz masculina, firm mas gentle. Luciana sentiu uma mão segurar seu braço, firme o suficiente para apoiá-la, mas suave para não assustá-la. Desculpe-me, o Max é um pouco estabanado. Você está bem? Luciana congelou. A voz era vagamente familiar, mas ela não conseguia identificar. Estou bem, respondeu, hesitante, ajustando a bengala. Ele é um cachorro? Sim, Golden Retriever com energia de sobra. O homem riu. Era uma risada calorosa, que parecia iluminar o ar ao redor. Eu sou Rafael, aliás, Rafael Mendes. O nome caiu sobre ela como um trovão. Rafael, o patinho feio da escola, não podia ser. Mas antes que ela pudesse processar, ele continuou. Você é a Luciana, não é Luciana Ferreira. Eu nunca esqueci você. Luciana ficou paralisada, a bengala tremendo em sua mão enquanto o nome de Rafael ecoava em sua mente. O vento soprou novamente, carregando o cheiro de asfalto molhado e o latido animado do cachorro. Max, que parecia dançar ao redor dela, Rafael, o menino que ela humilhava na escola, aquele que ela e suas amigas ridicularizavam sem piedade, estava ali, diante dela, com uma voz que misturava confiança e uma suavidade desconcertante. Ela queria dizer algo, mas as palavras travaram na garganta. Como ele podia soar tão gentil depois de tudo o que ela fez? Você está bem mesmo? Rafael perguntou, a preocupação genuína em sua voz.
Parecia que você estava meio perdida. Quer ajuda para chegar a algum lugar? Luciana engoliu em seco, sentindo o peso do mundo sobre os ombros. Ela não estava apenas perdida na rua. Estava perdida na vida. 6 meses atrás, quando Eduardo a deixou, ela não tinha para onde ir. Seus pais, que morreram jovens demais num acidente de carro quando ela tinha apenas 20 anos, não estavam lá para ampará-la. Sem família, sem visão, sem marido, ela acabou aceitando a oferta de sua amiga de infância, Carla, para morar de favor em sua casa. Mas o que parecia uma tábua de salvação virou um pesadelo. Carla, que no começo era solidária, logo começou a trotelar como um fardo. Você não pode ficar aqui para sempre, Luciana, ela dizia, com um tom cortante. Eu tenho minha vida, sabe? As indiretas viraram broncas. E as broncas, silêncios hostis. Luciana sentia que estava sobrando no mundo. Naquela manhã ela saiu para caminhar porque não aguentava mais o clima pesado na casa de Carla. Mas a verdade era mais sombria. Ela queria fugir de si mesma. Nos últimos dias, pensamentos sombrios. Talvez seja mais fácil acabar com tudo, ela pensou, enquanto caminhava sem rumo, a bengala arranhando o chão. A ideia de tirar a própria vida não era nova, mas nunca tinha sido tão clara, tão tentadora. Ela não via sentido em continuar lutando num mundo que parecia não querer mais nada com ela. Estou indo para casa, mentiu Luciana. A voz fraca. Obrigada pelo cachorro não me derrubar. Ela tentou sorrir, mas o gesto parecia forçado, como se seus músculos tivessem esquecido como fazer isso. Rafael ficou em silêncio por um momento, e ela podia quase sentir o peso do olhar dele mesmo sem enxergá-lo. Você mora aqui perto? Ele perguntou, com um tom que não era invasivo, mas insistente o suficiente para mostrar que ele não ia simplesmente ir embora. Na rua de trás, ela respondeu, hesitante. Estou ficando na casa de uma amiga. Por enquanto. A última frase saiu com um amargor que ela não conseguiu esconder. Por enquanto. Rafael repetiu. E havia algo na voz dele, menos curiosidade, talvez compaixão, que fez Luciana se sentir exposta. Olha, eu estava indo tomar um café na padaria da esquina. O Max adora roubar um pedaço de pão quando o dono não está olhando. Ele riu, e o som era tão leve que por um segundo aliviou o aperto no peito dela. Quer vir comigo? Só um café. Prometo que o Max se comporta. Luciana hesitou. Parte dela queria recusar, desaparecer, voltar para o quarto escuro na casa de Carla e se trancar com seus pensamentos. Mas havia algo na voz de Rafael. Uma sinceridade que ela não sentia há muito tempo. Eu não sei se sou boa companhia agora, disse. A voz quase um sussurro. Companhia ruim é o Max quando está com fome, Rafael retrucou. E ela ouviu o som do cachorro latindo, como se concordasse. Vamos lá, Luciana. Um café não vai mudar o mundo, mas pode ajudar a aquecer o dia. Ela não sabia por que aceitou. Talvez fosse a exaustão, talvez a solidão gritando mais alto que o orgulho. Mas, contra todas as suas defesas, ela sentiu. Tá bom. Um café. Enquanto caminhavam, Rafael guiava com cuidado, descrevendo o caminho de forma natural. Cuidado com o degrau aqui. O dono da padaria jura que vai consertar, mas acho que ele gosta de ver os clientes tropeçando. Luciana deu um meio sorriso, surpresa com a leveza que ele trazia. Mas por dentro ela ainda lutava contra a escuridão, não a da visão, mas a do coração. Quando se sentaram na padaria, o cheiro de café fresco e pão quente a envolveu. Rafael pediu 2 cafés e, brincando, pediu um pedaço de pão pro Max, que latiu animado. Então, ele começou após um gole. Quanto tempo faz que a gente não se vê? 15 anos. Você ainda lembra do colégio? Luciana sentiu um frio na espinha. Lembrar do colégio era lembrar de quem ela foi. A menina cruel que ria do patinho feio. Ela baixou a cabeça, segurando a xícara quente entre as mãos. Lembro, disse quase inaudível. Não foram meus melhores momentos. Rafael riu, mas não havia julgamento na risada. O colégio era um campo de batalha, né? Eu não era exatamente o cara mais popular. Ele fez uma pausa, e Luciana sentiu que ele queria dizer mais. Mas contive. Mas sabe, às vezes o que a gente vive lá acaba nos transformando em algo melhor. Ou pelo menos a gente tenta. Ela quis perguntar o que ele queria dizer, mas o peso da culpa a silenciou. Como ele podia estar ali, conversando com ela depoado tudo? E mais importante, porque ela sentia pela primeira vez em meses um fio de esperança. O tilintar das xícaras e o murmúrio de conversas na padaria criavam uma trilha sonora reconfortante, quase como se o mundo, por um momento, estivesse em harmonia. Luciana segurava sua xícara de café, o calor aquecendo suas mãos frias, enquanto tentava processar que estava ali, sentada com Rafael, o menino que ela maltratava na infância. Ele falava com uma animação que parecia desafiar a melancolia dela. E aos poucos, ela sentia suas defesas ruindo. Então me conta, Rafael disse.
recostando-se na cadeira com um tom brincalhão. Você ainda faz aquelas caretas engraçadas quando não gosta de algo? Lembro que você torcia o nariz toda vez que a professora de química mandava a gente dissecar. Saptos. Ele imitou a careta, soltando um som exagerado de desgosto, e Max, o Golden Retriever, latiu como se estivesse rindo junto. Luciana não pôde evitar um riso curto, quase contra sua vontade. Eu não fazia caretas. Protestou, mas o canto da boca dela subiu, traindo-a. E por favor, aqueles sapos eram nojentos. Você não pode me culpar. Não culpo, mas você parecia uma crítica de restaurante chique rejeitando um prato ruim. Rafael retrucou, rindo. Era tipo, não, isso não tá à altura dos meus padrões, dona Química. Ele exagerou o tom. E Luciana riu de novo, surpresa com o som que saiu dela mesma. Fazia meses que ela não ria assim com leveza, como se o peso do mundo tivesse dado uma trégua. Mas a leveza não durou. Enquanto Rafael contava uma história sobre como Max uma vez roubou um pão inteiro da padaria e saiu correndo como um ladrão de joias, Luciana sentiu uma onda de tristeza a engolir. O contraste entre aquele momento e a realidade dela era cruel demais. Ela não pertencia àquele riso, àquele calor humano. Ela era uma intrusa, uma sombra do que já foi. A xícara tremeu em suas mãos. E, antes que pudesse se conter, uma lágrima escorreu pelo seu rosto. Luciana. Rafael parou, a voz mudando de brincalhona para preocupada. Ei, o que houve? Foi algo que eu disse. Ela balançou a cabeça, tentando enxugar as lágrimas, mas elas vinham com força, como se uma represa tivesse se rompido. Não é você, conseguiu dizer, a voz embargada. É tudo na minha vida. Ela respirou fundo, tentando se recompor, mas as palavras saíram como um desabafo. Eu perdi tudo, Rafael. Minha visão, meu marido, minha casa. Meus pais se foram há anos. E agora estou morando de favor na casa de uma amiga que me trata como se eu fosse um peso. Eu não sei mais o que fazer. Às vezes acho que seria mais fácil se eu simplesmente... Ela parou, incapaz de terminar a frase. Mas o silêncio disse o resto. Rafael ficou quieto. E por um momento Luciana temeu que ele se afastasse como todos os outros. Mas então ela sentiu a mão dele quente e firme, cobrindo a dela na mesa. Luciana, me escuta? Ele disse a voz baixa, mas carregada de emoção. Você não está sozinha. Eu sei que parece que o mundo desabou, mas você ainda está aqui. E isso já é mais do que muitos conseguem. Ela fungou, tentando afastar a mão, mas ele a segurou com delicadeza. Você não entende, ela murmurou. Eu não sou mais a Luciana que você conheceu. Eu não sou nada. Isso não é verdade, Rafael respondeu. E havia uma intensidade em sua voz que a fez parar. Você quer saber a verdade? Eu nunca te esqueci. Mesmo quando éramos crianças, mesmo quando quando você e suas amigas riam de mim, ele riu, mas era um riso tingido de tristeza. Eu era o patinho feio. Eu sei, mas eu pra você e pensava que você era a pessoa mais incrível do mundo. Eu te amava, Luciana, sempre amei. E Deus me livre, eu ainda amo. O coração de Luciana parou. Ela sentiu o ar faltar, como se o mundo tivesse girado ao contrário. Você... O quê? Perguntou, quase sem voz. Eu nunca casei, Rafael continuou. A voz agora suave, quase tímida. Eu me mudei, construí uma vida, trabalhei duro, virei esse cara que agora tem uma empresa de tecnologia e um cachorro que rouba pão. Mas nunca teve um dia que eu não pensasse em você. E agora... te encontrar assim, do nada. Parece coisa do destino. O silêncio que se seguiu era elétrico, carregado de emoções que Luciana não sabia como processar. Ela sentia o calor da mão dele, ouvia a respiração dele mais próxima agora, e o latido suave de Max ao fundo, como se ele soubesse que algo importante estava acontecendo. Pela primeira vez em meses, ela sentiu algo além de desespero, uma faísca de calor, de possibilidade. Mas também havia medo. Como confiar nesse sentimento quando tudo em sua vida havia desmoronado, Rafael? Eu não mereço isso, ela disse, a voz tremendo. Eu fui horrível com você. Como você pode... Porque o amor não é sobre merecer, ele interrompeu. A voz firme, mas cheia de ternura. E sobra sentir, e eu sinto você, Luciana, sempre senti. Ela não respondeu, mas deixou a mão dele ficar ali, sobre a dela. O cheiro do café, o som da padaria, o calor daquele toque, tudo parecia conspirar para mantê-la ali, naquele momento. E pela primeira vez em muito tempo, ela quis acreditar que talvez, apenas talvez, o destino estivesse lhe dando uma chance. O ar na padaria parecia mais denso, como se as palavras de Rafael tivessem carregado o ambiente com uma gravidade nova. Luciana ainda sentia o calor da mão dele sobre a dela. Um toque que era ao mesmo tempo reconfortante e desconcertante. A confissão dele que a amava, que sempre a amou, ecoava em sua mente,
misturada com a culpa do passado e o medo do futuro. Ela queria acreditar naquelas palavras, mas o peso da sua realidade a puxava para baixo como uma âncora. Eu não sei o que dizer, Luciana murmurou, puxando a mão lentamente, como se temesse que o gesto pudesse ofendê-lo. Alabei a cabeça, a bengala apoiada contra a cadeira, e seus dedos brincavam nervosamente com a alça da bolsa. Você não devia estar aqui, Rafael, não comigo. Eu não sou mais nada. Rafael ficou em silêncio por um instante, e ela ouviu o som dele se inclinando para a frente, o rangido da cadeira denunciando o movimento. Luciana, me escuta, ele disse, a voz firme, mas tão gentil que parecia acariciar o ar. E aqui por pena, nem por obrigação. Estou aqui porque quero estar. E a partir de hoje você não vai mais estar sozinha. Eu vou te ajudar, quer você queira ou não. Ela balançou a cabeça, o rosto quente de vergonha. Não, Rafael, você não entende. Eu não mereço isso. Eu fui horrível com você. Eu ria de você. Eu te humilhava na frente de todo mundo. Como você pode querer me ajudar como Voca pôde? Ela parou, a voz falhando, e as lágrimas voltaram, quentes e incontroláveis, escorrendo pelo rosto. E se você mudar de ideia? E se você for como a Carla ou como o Eduardo e simplesmente cansar de mim? Max, o Golden Retriever, soltou um ganido baixo como se sentisse a dor dela. Rafael riu suavemente, mas era um riso cheio de emoção, não de zombaria. Olha, Luciana, o Max já tá tentando te consolar. Ele é péssimo em escolher quem merece ou não carinho, sabia? Outro dia ele tentou lamber um carteiro que estava gritando com ele. A tentativa de aliviar o clima fez Luciana soltar um soluço, misturado com um maior sorriso, mas as lágrimas continuavam caindo. Rafael respirou fundo, e quando falou novamente, sua voz estava carregada de uma determinação que ela nunca tinha ouvido antes. Você quer saber por que eu quero te ajudar? Porque você mesmo sem saber mudou minha vida. LOL no colídio, quando todo mundo me chamava de patinho feio quando você ria de mim. Eu não guardei raiva. Eu guardei o motivo. E Aquariacia. Alguém, Luciana. Alguém que você notasse, que você respeitasse. Por sua causa, eu saí dessa cidade, estudei, trabalhei como louco, construí uma empresa de tecnologia do zero. Hoje, eu sou quem sou porque lá no fundo eu queria que um dia você me visse como mais do que o garoto desajeitado de óculos tortos. Luciana cobriu o rosto com as mãos, os soluços sacudindo seu corpo. As palavras de Rafael eram como facas, cortando a muralha de autocomiseração que ela havia construído. Como podia ser verdade? Como alguém que ela tratou tão mal podia atribuir a ela o mérito do seu sucesso? Isso não faz sentido, ela disse entre lágrimas. Eu te machuquei, Rafael. Eu não te inspirei, Às vezes, a gente encontra força nos lugares mais improváveis, ele respondeu. E havia um tom de sinceridade que a fez estremecer. E, Luciana, eu não vou mudar de ideia. Mesmo que meu amor por você nunca seja correspondido, e eu sei que pode não ser, eu quero te ajudar, não porque você precisa, mas porque eu escolho isso. E não adianta dizer que não, porque eu sou teimoso. Pergunta pro Max, ele já tentou me convencer a não dar banho nele, e olha quem ganhou. Ele riu, e o som do latido de Max veio logo. Depois, como uma pontuação perfeita, Luciana riu apesar das lágrimas, o som rouco e genuíno. Ela enxugou o rosto, sentindo o coração dividido entre a culpa, a esperança e algo novo, algo que ela não ousava nomear. O jeito como Rafael falava com ela, com uma mistura de humor e ternura, fazia o mundo parecer menos cruel. Por um momento, ela imaginou como seria se permitir confiar, se permitir acreditar que alguém podia querer estar ao seu lado sem esperar nada em troca. Eu não sei como te agradecer, ela disse finalmente, a voz ainda trêmula. Ou se eu deveria. Mas, não quero te machucar de novo, Rafael. Você não vai, Karina, ele disse, inclinando-se mais perto. Ela sentiu o calor da presença dele, e o coração disparou. Você não vai me machucar. Só me deixa tentar, um passo de cada vez, tá bom? Ela sentiu, as lágrimas voltando, mas dessa vez misturadas com algo que parecia gratidão. Pela primeira vez em meses, ela sentiu um fio de luz atravessando a escuridão. Mas o medo ainda estava lá, sussurrando. E se ele se cansar de mim? Ela não sabia se podia confiar, mas naquele momento, com o cheiro de café no ar e a mão de Rafael tão perto da sua... Ela quis tentar. O som da padaria começava a se misturar com o pulsar do coração de Luciana, que ainda tentava absorver as palavras de Rafael. Ele estava ali, oferecendo não apenas ajuda, mas uma promessa que parecia grande demais, quase irreal. O cheiro de pão quente e o latido esporádico de Max ao pé da mesa traziam um contraste reconfortante à tempestade de emoções dentro. Ela enxugou o rosto tentando se recompor, mas a voz de Rafael, firme e cheia de convicção, a puxou de volta para o momento. Luciana,
Eu tenho uma ideia, ele disse, inclinando-se mais perto, o tom carregado de uma energia que misturava determinação e entusiasmo. Você não vai mais ficar na casa da sua amiga. A partir de hoje, você vai morar comigo na minha casa. Ou melhor, na nossa mansão. Ela ficou sem ar, a bengala quase escorregando de sua mão. Mansão, repetiu, a voz fraca, quase incrédula. Rafael, do que você está falando? Ele riu, um som leve que parecia iluminar o ambiente. Eu sei, soa meio exagerado, né? Mas é verdade. Eu voltei para a cidade há algumas semanas e, bom, eu comprei uma mansão aqui. Sempre quis voltar, sabe? E, se te contar um segredo, eu vim com a esperança louca de te encontrar. Não sei como, mas o destino fez o trabalho pesado hoje. Ele fez uma pausa e ela ouviu o som dele coçando a cabeça, um hábito que ela lembrava vagamente da adolescência. Eu moro com a minha mãe, Dona Clara. Ela é o tipo de pessoa que abraça todo mundo e faz bolo de cenoura para qualquer ocasião. Você vai gostar dela. Luciana balançou a cabeça, o coração acelerado. Rafael, isso é loucura. Eu não posso simplesmente invadir a sua casa. E se a sua mãe não me aceitar? Ela sabe quem eu sou, sabe o que eu fiz com você, eu não... Ela parou, a vergonha queimando em seu peito. Eu não sou digna disso. Luciana, para, ele disse, a voz agora mais séria, mas ainda suave. Minha mãe sabe de tudo. Eu contei a ela sobre você, sobre o colégio, sobre como eu sempre te amei. E sabe o que ela disse? Se ela é tão especial para você, meu filho, então ela é especial para mim. Minha mãe é assim. E para você não se sentir desconfortável, eu vou contratar alguém para te ajudar no dia a dia, alguém treinado para te apoiar com qualquer coisa que você precisar. Você não vai se sentir um peso, eu prometo. As lágrimas voltaram, mas dessa vez eram diferentes, uma mistura de gratidão, emoção e um medo que ainda segurava com força. Rafael, eu não sei como lidar com isso. É muito. E se você mudar de ideia? E se eu ficar sozinha de novo? A voz dela tremia, carregada de uma vulnerabilidade que ela odiava expor. Ele segurou a mão dela novamente. O toque firme e quente, você não vai ficar sozinha. Eu não vou te abandonar. E olha, se o Max te adotar, e ele já tá tentando, dá pra ouvir ele mordendo a ponta da sua bengala, você tá ferrada porque ele não desiste nunca. Max latiu, como se concordasse. E Luciana deixou escapar um riso entre as lágrimas. Eu preciso de um tempo para pensar, ela disse, quase. Não tem tempo para pensar, Rafael respondeu, com um tom brincalhão que escondia uma determinação inabalável. Hoje é o dia, mas primeiro, vamos resolver uma coisa. Vamos buscar suas coisas na casa da sua amiga. Eu falo com a Carla, explico tudo. Você não precisa passar por isso sozinha. A caminhada até a casa de Carla foi silenciosa, mas Rafael preenchia o espaço com comentários leves descrevendo o caminho para mantê-la orientada. Cuidado com essa árvore, ela tá tentando te abraçar, ele brincou, guiando-a suavemente. Luciana sentia o peso da bengala em sua mão, mas também a presença dele ao seu lado, constante, como um farol em meio à névoa. Na casa de Carla, a tensão era palpável. Carla abriu a porta com um suspiro impaciente. E Luciana sentiu o olhar frio da amiga, mesmo sem enxergá-lo. Lu, você demorou, Carla disse, o tom cortante. Eu estava preocupada. Desculpe-me, Carla. Rafael interveio, a voz calma, mas firme. Eu sou Rafael, um velho amigo da Luciana. Podemos conversar um momento? Ele guiou Luciana para dentro, ajudando-a a sentar no sofá, e então explicou tudo. Como encontrou Luciana, como queria ajudá-la, como ela merecia mais do que viver como um fardo. Carla ouviu, surpresa. E, embora relutante, concordou em deixar Luciana ir. Se é o que ela quer, disse, com um tom que misturava alívio e ressentimento. Enquanto Luciana juntava suas poucas coisas menos algumas roupas, um perfume que ela ainda usava por hábito, a bengala reserva, ela ouviu Rafael conversando com Dona Clara ao telefone. Mãe, prepare o quarto de hóspedes. E por favor, faça aquele bolo de cenoura. Sim, é ela. O tom dele era tão cheio de carinho que Luciana sentiu um aperto no peito. Mas quando Rafael disse que voltaria para buscá-la em algumas horas, ela duvidou. Ele não vai voltar, pensou. O medo sussurrando novamente. Ninguém fica. Horas depois, quando o som de um carro parando na rua ecoou, Luciana quase não acreditou. A porta da casa de Carla se abriu e a voz de Rafael soou clara. Pronta, Luciana. Ela ouviu o motor de um carro importado, o som suave e sofisticado, e o motorista ajudou a entrar. Onde está o Max? Ela perguntou, tentando esconder a emoção. Ele está na mansão, provavelmente tentando convencer minha mãe a dar mais bolo para ele, Rafael respondeu rindo. Vamos para casa. A viagem foi curta, mas para Luciana pareceu uma eternidade. Quando chegaram,
O som de pássaros e o cheiro de flores a receberam. Rafael a guiou pela entrada descrevendo cada detalhe. O chão é de mármore entuquidado. Para não escorregar. Tem uma escada à esquerda, mas vamos usar o elevador. Minha mãe tá esperando na sala. Antes que ela pudesse responder, uma voz calorosa envolveu. Luciana, minha querida, Dona Clara exclamou. E antes que Luciana pudesse reagir, sentiu o abraço apertado de uma mulher que cheirava a baunilha e carinho. Bem-vinda. Meu filho não para de falar de você desde que era um menino desengonçado. Venha, sente-se. Fiz um bolo de cenoura que é uma delícia. Luciana chorou, as lágrimas escorrendo livres. Uma mistura de emoção, gratidão e um medo que ainda não a abandonava. Obrigada, Dona Clara. Ela conseguiu dizer, a voz embargada. Eu não sei como retribuir isso. Retribuir é viver. Minha filha, Dona Clara respondeu, apertando a mão dela. E aqui você vai viver, sentada no sofá macio, com o cheiro de bolo e o som de Max correndo pela sala. Luciana sentiu o coração disparar. Mas mesmo com toda a generosidade ao seu redor, ela se inclinou para Rafael e sussurrou. Eu ainda tenho medo, Rafael. Medo de ficar sozinha de novo. Ele segurou a mão dela, o toque firme e quente. Você não vai, Luciana, eu prometo. Amante. De Rafael era como um mundo à parte, um refúgio onde o tempo parecia desacelerar. O som dos pássaros do lado de fora, o perfume de jasmim que vinha do jardim e o caloroso caos causado por Max, ou Golden Retriever, criavam uma sinfonia que envolvia Luciana. Pela primeira vez em meses, ela sentia algo que achava ter perdido, para sempre. Segurança. Mas mais do que isso, ela sentia amor. Um amor tão genuíno que parecia desmontar, pedaço por pedaço, as muralhas que ela havia construído ao redor do coração. Os primeiros dias na mansão foram uma mistura de adaptação e deslumbramento. Rafael havia contratado uma acompanhante, Ana, uma mulher gentil e paciente que ajudava Luciana com as tarefas do dia a dia, desde aprender a organizar suas coisas até navegar pela casa com confiança. Mas era Rafael quem fazia a diferença. Ele a tratava com uma delicadeza que ela nunca conhecera, nem mesmo nos melhores momentos com Eduardo. Ele descrevia o mundo ao redor dela com uma poesia natural, como se cada detalhe fosse uma obra de arte. O pôr do sol hoje está parecendo uma pintura, Lu. Tem um laranja que parece fogo misturado com ouro. Ele dizia, enquanto a guiava para a varanda, o braço dela apoiado no dele. Ela sorria, imaginando as cores que não podia mais ver, mas sentindo-as no calor da voz dele. Dona Clara, a mãe de Rafael, era um furacão de carinho. Todas as manhãs ela insistia em preparar o café da manhã para Luciana, enchendo a mesa com pão caseiro, suco de laranja fresco e, claro, seu famoso bolo de cenoura. Você precisa comer, minha filha, senão o Max vai roubar sua comida. Ela brincava enquanto o cachorro dava voltas ao redor da mesa latindo animado. Uma vez, Luciana tentou cortar uma fatia de bolo sozinha, mas acabou derrubando um prato. No chão, ela ficou paralisada, esperando uma repreensão. Mas Dona Clara apenas riu. Minha querida, se eu ganhasse R$1 por cada prato que quebrei na vida, eu seria mais rica que meu filho. Luciana riu tanto que quase engasgou. E pela primeira vez, sentiu-se em casa. Os momentos com Rafael eram os mais intensos. Ela conhecia cada pedaço da alma dela, mesmo os que ela tentava esconder. Uma noite, enquanto caminhavam pelo jardim, ele parou e colocou uma flor na mão dela. É uma gardênia, ele disse. A voz suave. Branca, delicada, mas forte. Como Luciana sentiu o rosto queimar, o coração disparando. Ela tocou a flor, traçando as pétalas com os dedos, e pela primeira vez em muito tempo sentiu-se bonita, mesmo sem poder se ver no espelho. Você sempre fala assim com as mulheres? Ela brincou, tentando aliviar a tensão romântica que pairava no ar. Só com as que roubam meu coração desde os 13 anos, Rafael respondeu, e ela ouviu o sorriso na voz dele. Mas sério, Lu, eu sou péssimo nisso. Uma vez, tentei flertar com uma garota na faculdade e acabei derrubando o café dela. Ela mas falou comigo. Luciana riu alto, imaginando o Rafael desajeitado da adolescência tentando ser galante. Você está rindo de mim de novo, ele disse, fingindo indignação, mas logo riu junto. O som misturando-se, o canto dos grilos. Aos poucos, Luciana começou a sentir algo novo crescendo dentro dela. Era mais do que gratidão, mais do que alívio. Era amor, um amor que ela nunca experimentara antes, profundo, paciente, sem exigências. Rafael não a pressionava, não pedia nada além de sua companhia. Mas cada toque, cada risada, cada conversa longa à noite fazia o coração dela se inclinar mais para ele. Ela se pegava sorrindo sozinha, lembrando do jeito como ele tropeçava nas palavras quando ficava nervoso. Ou como ele cantava desafinado para Max, que uivava em protesto.
Uma noite após um jantar animado com Dona Clara contando histórias de quando Rafael era criança, ele achava que podia voar se pulasse do telhado com uma capa. Ela ria. Rafael levou Luciana até a sala de música da mansão. Ele colocou um vinil antigo para tocar, uma melodia suave de bossa nova que encheu o ar. Quer dançar? Ele perguntou, hesitante. Eu não sei se consigo, Luciana respondeu, o medo de parecer desajeitada voltando com força. Você consegue qualquer coisa, ele disse, pegando a mão dela com cuidado. Ele a guiou lentamente, descrevendo cada passo. Agora é só balançar de um lado para o outro. Eu te seguro. Ela riu, nervosa, mas deixou-se levar. Els dançaram desajeitados no começo, até que encontraram um ritmo. Luciana sentia o calor do corpo dele, o cheiro de seu perfume amadeirado. E por um momento, esqueceu a escuridão. Você tá rindo do meu péssimo senso de ritmo, né? Rafael brincou quando ela deu uma risadinha após ele pisar no pé dela. Não, eu tô rindo porque eu nunca fui tão feliz, ela confessou, a voz tremendo de emoção. Ela sentiu as mãos dele apertarem as dela com mais força. E então, num impulso que surpreendeu até a si mesma, ela se inclinou e o beijou. Foi um beijo tímido, mas cheio de sentimento, como se todo o amor que ela estava descobrindo dentro de si tivesse encontrado um lar nos lábios dele, quando se afastaram. Rafael riu nervoso. Nossa, eu não estava esperando isso. Mas, Lu, eu quero que você saiba que eu sou teu. Se você quiser, claro. O tom dele era tão vulnerável, tão verdadeiro, que Luciana sentiu lágrimas quentes escorrendo pelo rosto. Quero, ela disse, a voz firme pela primeira vez em meses. Quero você, Rafael. Naquela noite, eles oficializaram o namoro, selando a promessa com outro beijo mais longo, mais seguro. Dona Clara, que espiava da porta, bateu palmas e gritou. Finalmente! Max, nosso menino conseguiu! O cachorro latiu. E Luciana riu entre lágrimas, o coração transbordando. Pela primeira vez, ela se sentia verdadeiramente amada, não pelo que já foi, mas por quem ela era agora. Mas mesmo com a felicidade pulsando em seu peito, uma pequena sombra de medo permanecia. E se isso for bom demais para ser verdade? Ela não disse nada, mas segurou a mão de Rafael com mais força a Teodorico. Enquanto a música tocava ao fundo, os meses na mansão de Rafael passaram como um sonho que Luciana temia acordar. Cada dia trazia uma nova camada de confiança, como se o amor de Rafael e a ternura de Dona Clara estivessem lentamente reconstruindo as partes dela, que haviam sido despedaçadas. A escuridão que um dia pareceu sufocante agora era apenas um pano de fundo para o calor humano que a envolvia. Luciana, que já havia esquecido como era sentir-se em casa, descobriu que o lar não era feito de paredes ou móveis, mas de pessoas que haviam por inteiro. Rafael era incansável em seu cuidado. Ele a surpreendia com pequenos gestos que faziam seu coração disparar. Um buquê de rosas que ele descrevia com detalhes vívidos. Elas são vermelhas como o vestido que você usava no baile da escola, lembra? Ou noites em que lia para ela livros de poesia, sua voz grave transformando cada verso em uma carícia. Uma vez ele tentou ensiná-la a jogar xadrez, usando peças táteis que ele mandou fazer especialmente para ela. Você tá trapaceando. Lu, ele brincou quando ela, sem querer, derrubou o tabuleiro e Max correu para roubar o rei. Luciana riu até a barriga doer. E naquele momento, percebeu que estava se apaixonando mais a cada dia. Não apenas por Rafael, mas pela vida que ele a ajudava a redescobrir. Dona Clara era como uma mãe que Luciana nunca teve a chance de ter. Por tanto tempo. Desde a morte de seus pais, ela havia carregado um vazio que nem mesmo Eduardo preenchera. Mas Dona Clara, com seu jeito expansivo e coração enorme, a tratava como filha. Luciana, minha querida, experimenta essa geleia de morango! Fiz com os morangos do jardim! Ela dizia, colocando um prato na frente dela, quando Luciana confessou, numa tarde tranquila, que sentia culpa por não poder ajudar mais em casa. Dona Clara segurou seu rosto com as mãos quentes e disse, você ajuda só por estar aqui, minha filha. Você faz meu filho sorrir como eu nunca vi. Isso é mais do que suficiente. Luciana chorou, abraçada a ela, sentindo o amor de uma mãe que parecia curar feridas antigas. Aos poucos, o medo de ser abandonada que tanto a assombrava foi dando lugar a uma confiança que crescia como uma planta bem cuidada. Rafael era constante, presente, e seu amor era tão despretensioso que Luciana começou a acreditar que talvez ela merecesse ser amada assim. Cada toque dele, cada risada compartilhada, cada silêncio confortável à noite, enquanto ouviam o crepitar da lareira, fazia o amor dela por ele se aprofundar. Era um amor diferente de tudo o que ela conhecera. Não era baseado em aparências ou conquistas, mas em quem eles eram juntos, vulneráveis e inteiros, sesimesses apos. O início do namoro, numa noite quente de primavera, Rafael a levou ao jardim da mansão. O ar cheirava a jasmim,
e o som de uma fonte borbulhava ao fundo. Ele a guiou até um banco, onde sentaram juntos, com Max deitado aos pés deles. Lu, eu tenho uma coisa para te dizer. Ele começou, a voz um pouco trêmula, o que era raro para ele. Você mudou minha vida. Não só quando éramos crianças, mas agora todos os dias. Eu não imagino mais um dia sem você. Então ele fez uma pausa e Luciana ouviu o som de algo sendo tirado do bolso. Você quer se casar comigo? O coração dela parou. Ela sentiu o peso de uma caixinha de veludo na mão. E quando a abriu, seus dedos traçaram um anel delicado, com detalhes que ela imaginou serem tão belos quanto o sentimento por trás dele. Rafael, ela sussurrou, as lágrimas já caindo. Você tem certeza? Eu não quero que você se arrependa. Arrepender? Ele riu, mas havia emoção na voz. Lu, a única coisa que eu me arrependo é de não ter te encontrado antes. Diz que sim, por favor. O Max tá me olhando com cara de quem não aceita um não. Max latiu, como se estivesse esperando. A deixa, e Luciana riu, o som misturado com soluços de felicidade. Sim, ela disse, a voz firme. Sim, Rafael, eu quero. O beijo que veio depois foi longo, cheio de promessas. E Dona Clara, que espiava da janela, gritou tão alto que os pássaros voaram assustados. Eu sabia, meu bolo de cenoura sempre dá sorte! Ela exclamou, correndo para abraçar os dois. O casamento aconteceu 3 meses depois, numa cerimônia íntima no jardim da mansão. Luciana usava um vestido que Dona Clara descreveu como branco, como a luz da lua, com rendas que ela podia sentir sob os dedos. Rafael segurava sua mão, guiando-a pelo caminho coberto de pétalas, enquanto uma pequena orquestra tocava uma melodia suave. Ana, a acompanhante, ajudou a ajustar o véu, sussurrando. Você está radiante, Lu. Dona Clara chorava tanto que Max, com uma gravata borboleta improvisada, ficou latindo ao redor dela. Confuso, os poucos convidados menos amigos de Rafael e alguns colegas de trabalho menos aplaudiram quando eles trocaram os votos e Luciana, pela primeira vez, sentiu que o futuro não era algo a temer, mas a abraçar. Na recepção, Rafael puxou Luciana para dançar, mesmo sabendo que ambos eram péssimos. Nisco, se o Max pode dançar com a vassoura da cozinha, a gente consegue pelo menos tentar. Ele brincou enquanto tropeçavam juntos, rindo como crianças. Luciana nunca se sentira tão leve, tão amada, tão completa. Mas, mesmo no auge da felicidade, uma pequena voz sussurrava em seu coração. Será que isso vai durar? Ela afastou o pensamento, segurando a mão de Rafael com mais força, decidida a viver aquele momento. A vida na mansão de Rafael era como um conto de fadas que Luciana nunca imaginou viver. Os dias eram preenchidos com risadas, o carinho incansável, tudo Ana Clara, o latido animado de Max, e acima do tudo, o amor de Rafael, que parecia crescer a cada momento. Eles construíam memórias juntos, noites cozinhando receitas desastrosas. Rafael jurava que sua lasanha era quase comestível. Tardes no jardim onde ele descrevia o voo das borboletas com uma poesia que fazia Luciana sorrir, e momentos do silêncio em que apenas segurar a mão um do outro era suficiente. Mas mesmo com toda a felicidade, Rafael começou a notar uma sombra nos momentos mais quietos de Luciana. Às vezes ele a encontrava sentada na varanda, a bengala apoiada ao lado, o rosto marcado por uma tristeza que ela tentava esconder. Outras vezes ele ouvia soluços abafados vindos do quarto dela à noite quando ela achava que ninguém estava. Ouvindo, a preocupação crescia no peito dele como uma planta insistente. Ele queria que ela fosse feliz, completamente feliz. E aquelas lágrimas o faziam sentir que algo ainda estava fora de alcance. Uma tarde, enquanto tomava um chá na sala de estar, com um aroma de jasmim flutuando pela janela aberta, Rafael não aguente mais. Max estava deitado aos pés de Luciana, ronronando como um gato gigante, e Dona Clara cantarolava na cozinha, preparando mais um de seus bolos. Rafael segurou a mão de Luciana, o toque firme, mas gentil. Lu, posso te perguntar uma coisa? Ele começou, a voz suave, mas carregada de preocupação. Você está feliz aqui, comigo, com a gente, mas às vezes eu te vejo tão triste. Bokta chora quando acha que eu não percebo. O que está acontecendo? É algo que eu fiz? Ou algo que eu não fiz? Luciana ficou em silêncio, o coração apertado. Ela apertou a mão dele, sentindo o peso da aliança no dedo, um lembrete do amor, que agora compartilhava com ele. Não, Rafael, não é você, ela disse, a voz tremendo. Você é tudo que eu nunca soube que precisava. Eu te amo mais do que já amei alguém na vida. E eu sou grata, tão grata por tudo que você e Dona Clara fizeram por mim. Mas... Ela fez uma pausa, as lágrimas já se formando nos cantos dos olhos. Às vezes eu me lembro de quando enxergava, de como era ver o mundo, as cores, os rostos. Eu sinto falta disso, não de quem eu era, mas do que eu podia fazer. E isso me machuca, mesmo sabendo que tenho você agora.
Rafael ficou quieto, por um momento absorvendo as palavras dela. Ele sentiu um aperto no peito, uma mistura de empatia e determinação. Lu, ele disse finalmente, a voz cheia de esperança. Eu sei que não posso apagar essa dor, mas talvez a gente possa tentar algo. Eu conheço um médico, o Dr. Mendes, um dos melhores oftalmologistas do país. Ele é de confiança, já ajudou muitos pacientes com casos complicados. Que tal a gente marcar uma consulta, só para ver se existe alguma possibilidade, qualquer chance de você recuperar a visão? O que você acha? Luciana hesitou. O medo e a esperança lutando dentro dela. E se fosse outra decepção? E se a resposta fosse a mesma de antes, que não havia cura? Mas o tom de Rafael, tão cheio de cuidado, a fez querer acreditar. Tá bom, ela disse, quase sussurrando. Mas Rafael, e se não dá certo, eu não quero te desapontar. Você nunca vai me desapontar, ele respondeu, puxando-a para um abraço. E, olha, se o Dr. Mendes não tiver boas notícias, a gente vai pedir pro Max latir até ele mudar de ideia, tá? Luciana riu, o som misturado com um soluço, e enterrou o rosto no ombro dele, sentindo o calor do amor que ele oferecia sem reservas. Dias depois, eles estavam na sala de espera de uma clínica. Moderna, o cheiro de antisséptico misturado com o som suave de uma música ambiente. Rafael segurava a mão de Luciana, descrevendo o ambiente para mantê-la à vontade. As cadeiras são de um azul meio sem graça, mas tem uma planta enorme no canto que parece que está tentando abraçar a recepcionista. Ela sorriu, apertando a mão dele, grata pela leveza que ele trazia mesmo em momentos de tensão, quando foram chamados o Dr. Mendes, um homem de voz calma e confiante. Examinou Luciana com cuidado, pedindo exames detalhados. Após o que pareceu uma eternidade, ele se sentou com eles, o tom sério, mas esperançoso. Luciana, sua retinopatia é grave, mas não impossível de tratar. Existe uma possibilidade de recuperação parcial ou até total da visão, mas seria necessário um transplante de córnea. É um procedimento delicado, e encontrar um doador compatível pode levar tempo, mas há uma chance real. Luciana ficou sem ar, as mãos tremendo. Uma chance era mais do que ela ousara sonhar nos últimos meses. Rafael apertou a mão dela, a voz cheia de emoção. Você ouviu isso, Lu? Uma chance. A gente vai fazer isso juntos, não importa quanto tempo leve. Ela chorou, não de tristeza, mas de uma esperança tão intensa que parecia doer. Eu não sei o que dizer, ela murmurou. Obrigada, Rafael, por não desistir de mim. Nunca, ele disse, beijando a testa dela. E só para deixar claro, se o Dr. Mendes precisar de um empurrãozinho, eu trouxe uns biscoitos da minha mãe. Ninguém resiste ao charme do bolo de cenoura dela. O médico riu. E Luciana sentiu uma leveza que não experimentava há anos. Enquanto saíam da clínica do Masdodas, Luciana sentia o coração dividido entre a esperança de um milagre e o medo de mais uma espera. Mas, com Rafael ao seu lado, ela sabia que, enxergando ou não, nunca estaria sozinha. Os meses que se seguiram, a consulta com o Dr. Mendes foram uma montanha-russa de emoções para Luciana. A espera por um doador de córnea era angustiante, como segurar a respiração por um tempo que parecia infinito. Mas Rafael, com sua paciência inabalável, transformava cada dia em uma pequena vitória. Ele a levava para passeios no jardim, onde descrevia o balançar das árvores e o brilho do sol nas folhas, fazia menos a rir com histórias exageradas sobre as travessuras de Max, e a abraçava nas noites em que a incerteza fazia chorar. Dona Clara, com seu calor maternal, enchia a casa de aromas de bolos e palavras de encorajamento, dizendo: minha filha, o que é para ser seu, Deus guarda, com carinho. E Luciana aos poucos aprendia a acreditar nisso quando a ligação do hospital finalmente chegou, anunciando que um doador compatível havia sido encontrado. Luciana sentiu o chão tremer sob seus pés. Rafael estava ao seu lado, segurando sua mão, e ela ouviu a emoção na voz dele quando disse: é agora, Lu. É a sua chance. Dona Clara, que estava na cozinha, correu para abraçá-la, chorando e rindo ao mesmo tempo. Eu sabia, minha querida. Eu sabia que o milagre vinha. Max, sentindo a energia, latiu e girou em círculos, derrubando uma almofada no processo, o que fez todos rirem entre lágrimas. O dia da cirurgia foi um borrão de ansiedade e esperança. Luciana, deitada na maca, segurava a mão de Rafael, enquanto ele sussurrava: você é a pessoa mais forte que eu conheço, Lu. Eu vou estar aqui, quando você acordar. Ela queria responder, mas o anestésico a levou antes que pudesse. Durante as horas de espera, Rafael ficou na sala do hospital, com Dona Clara ao seu lado, rezando em silêncio, enquanto Max, que não pôde entrar, esperava no carro com Ana, a acompanhante, provavelmente sonhando com biscoitos quando Luciana acordou. O mundo ainda era um mistério. Seus olhos estavam cobertos por curativos, e o Dr. Mendes a orientou a esperar alguns dias antes de removê-los. O transplante foi um sucesso, ele disse.
com um tom de confiança que fez o coração dela disparar. Mas precisamos dar tempo para a recuperação. Rafael a levou para casa. E aqueles dias de espera foram os mais longos de sua vida. Ele a distraía com músicas, histórias e até uma tentativa desastrosa de tocar violão. Eu juro que aprendi isso na faculdade. Mas o Max acha que sou péssimo. Ele riu enquanto o cachorro uivava em protesto. Finalmente chegou o dia de voltar ao hospital para remover os curativos. Luciana tremia, as mãos agarradas às de Rafael, enquanto Dona Clara segurava a outra, sussurrando palavras de carinho. O Dr. Mendes trabalhava com cuidado. E quando o último curativo caiu, ele disse, suavemente: Luciana, abra os olhos devagar. Deixe a luz entrar. Ela hesitou, o coração batendo tão forte que parecia ecoar na sala. E então, lentamente, abriu os olhos. Primeiro veio a luz, brilhante, quase cegante. Depois formas difusas começaram a se definir. Cores, rostos, o mundo, que por tanto tempo fora apenas escuridão, voltou a ela como um presente. Ela piscou, lágrimas já se formando, e então viu Rafael. Ele estava ali, de pé, segurando a mão dela. O menino desajeitado de óculos tortos havia se transformado em um homem lindo, com traços firmes, olhos castanhos profundos que brilhavam com emoção, e um sorriso que parecia carregar todo o amor do mundo. O cabelo, agora bem cortado, caía levemente sobre a testa, e a postura confiante de um homem que conquistou seu lugar no mundo contrastava com a vulnerabilidade em seu olhar, como se ele temesse que ela não gostasse do que via. Rafael, Luciana sussurrou, a voz embargada, enquanto as lágrimas escorriam livremente. Você é lindo. Ela riu entre soluços, estendendo a mão para tocar o rosto dele, traçando as linhas que nunca imaginara tão claras. Eu te amo tanto. Rafael riu, os olhos marejados, e a puxou para um abraço tão apertado que ela sentiu o coração dele batendo contra o dela. Eu te amo mais, Lu. Sempre amei. Ele beijou a testa dela, depois os lábios, um beijo cheio de promessas e alívio, enquanto Dona Clara, chorando e rindo, batia palmas. Meus filhos, olha só que milagre! Ela exclamou, abraçando os dois, enquanto o Dr. Mendes sorria, discretamente enxugando uma lágrima. Quando voltaram para a mansão, Luciana passou horas olhando tudo ao seu redor. As cores vibrantes do jardim, o brilho do mármore no chão, o sorriso caloroso de Dona Clara, o pelo dourado de Max que corria em círculos, feliz por vê-la tão animada. Mas acima de tudo ela olhava para Rafael. Cada vez que seus olhos se encontravam, ela sentia um calor no peito, como se o amor deles fosse uma chama que nunca se apagaria. Naquela noite, sentados na varanda com o céu estrelado acima deles, Luciana segurou a mão de Rafael. Eu nunca achei que poderia ser tão feliz, ela disse, a voz suave mas firme. Você me deu mais do que a visão, Rafael. Você me deu uma vida. Ele sorriu, puxando-a para mais perto. E você me deu um motivo para vivê-lo. Desde aquele primeiro dia na escola até agora, sempre foi você. Dona Clara apareceu com uma bandeja de bolo de cenoura, rindo. Vocês dois vão me fazer chorar de novo. Mas olha, esse bolo é especial. É para comemorar a luz que voltou para os olhos da minha filha e para o coração do meu filho. Enquanto comiam, rindo e brincando com Max, que tentava roubar um pedaço de bolo, Luciana sentiu que o passado menos a dor, a solidão, a culpa menos havia ficado para trás. Pela primeira vez ela não tinha medo do futuro. Com Rafael ao seu lado, Dona Clara como sua família e o mundo colorido diante de seus olhos, ela sabia que o amor deles era maior do que qualquer escuridão. E sob as estrelas, com o som de risadas e o calor de mãos entrelaçadas, Luciana finalmente entendeu. Ela não estava mais perdida. Ela estava em casa.